Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Quero falar com você hoje sobre levante-se para vencer. Levante-se para vencer. A Bíblia tem um livro chamado Juízes e esse livro narra os ciclos que o povo de Israel vivia antes dos reis. E os capítulos sempre terminavam da mesma forma. A terra ficou em paz por tantos anos, 10, 20, 30, 40 anos. E o próximo capítulo sempre começava e sempre começa com os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mostrando que o povo sempre desobedecia a Deus e sempre Deus levantava um libertador para resgatá-los. E assim eles viviam esse ciclo de libertação, desobediência, prisão, libertação, desobediência, prisão. E eu quero ler com você hoje um pouco do que está em Juízes 6 e 7, para olharmos por alguns ângulos para a história de Gideão. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a fidelidade a Deus nos protege. A fidelidade a Deus nos protege. Juízes capítulo 6, verso 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Veja, Deus não é mau, não há maldade em Deus. Mas a nossa desobediência e infidelidade nos deixa vulneráveis e permite que o mal entre em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento. Mas aquele povo, lá no verso 7 ao 10, mais ou menos, do capítulo 6 de Juízes que estamos lendo, eles clamam a Deus. E a Bíblia fala: quando os filhos clamaram, Deus enviou um profeta. Veja, quando os filhos clamaram, Deus enviou um profeta. E o profeta disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas não deram ouvido à minha voz. Mas não deram ouvidos à minha voz. Entenda isso. Nem sempre que clamamos vamos escutar coisas agradáveis, porque o intuito de Deus não é tão somente nos agradar, mas nos libertar. E para nos libertar, Ele precisa abrir os nossos olhos para as nossas atitudes, para a nossa postura, para qual tem sido a nossa postura mediante a realidade que estamos passando. E Deus vai falar sempre a partir da sua misericórdia, com o intuito de que você corrija a sua rota, aliando-se à vontade dEle. O que Deus disse aqui, nesses versos, para aquele povo quando enviou o profeta? Ele falou: eu resgatei vocês da escravidão, mas Deus estava falando: eu tive misericórdia de vocês. Eu os libertei de todos os opressores. Deus estava falando: eu os protegi de todos os inimigos. Eu dei a vocês a terra que era deles. Deus estava dizendo: eu cuido dos meus filhos. Eu sou o Deus de vocês. Deus estava dizendo: vocês têm um Deus misericordioso, protetor e compassivo. E Deus fala: não adore o Deus da terra que vocês estão morando. Em outras palavras, Deus diz: não deixe que a cultura do ambiente que você está interfira na sua adoração. Olhe para mim e influencie o ambiente que você está, não o contrário. E Deus encerra falando: mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Aqui Deus faz uma correção, porque só pode te corrigir aquele que é correto. Só pode te corrigir aquele que é correto. Em outras palavras, Deus queria dizer: se vocês tivessem olhado para mim, para o que eu fiz, e tivessem me dado ouvidos, vocês estariam desfrutando da terra que eu lhes dei, e não estariam vivendo escassos, debilitados e se escondendo. Veja, entenda isso. Agora transfira essa imagem, essa história para a sua vida. Como está a sua vida emocional, financeira, profissional? Como está a sua saúde física também? Como está a sua família? Em qual fase você está? Você está sendo resgatado? Deus ainda está te livrando dos opressores? Deus está te dando algo ou você não está dando ouvidos para Ele? Se atente ao que está ao final do verso 6. Então os filhos de Deus clamaram ao Senhor. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer: clamar, mas do jeito certo. E não tão somente clamar. A outra chave aqui, veja, a segunda chave: o temor é o clamor em silêncio. Anote isso: o temor é o clamor em silêncio. Quando o povo clama, Deus envia um profeta para entregar a mensagem para eles.
mas envia um anjo para entregar uma mensagem para Gideão. Juízes capítulo 6, verso 11 ao 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe aparece e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Mas por que Deus enviou um profeta para o povo e um anjo para Gideão? Hebreus capítulo 1, verso 14 diz: os anjos são seres ministradores enviados para serviços dos que hão de herdar a salvação. Salmos 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que Deus enviou um profeta para o povo e um anjo para Gideão? O povo clamou e Deus enviou um profeta, mas a fim de despertar neles o temor, porque não havia temor neles. Mas já para Gideão, Deus enviou um anjo, porque Deus já havia visto temor nele. Por isso o levantou para libertar o povo, porque o temor é o clamor em silêncio. O temor é o clamor em silêncio, sabe? Não é sobre o que você fala, é sobre o que você vive, é sobre o seu coração. A verdade é que tem como clamar sem temer. A chave não está necessariamente em clamar, mas em temer. E o que é clamar? O que é temer? O clamor tem que gerar em você o temor, profundo respeito de obediência e fidelidade a Deus. Isso é o temor. Caso o clamor não gere em você o temor, você vai se tornar apenas um pedinte. Você vai clamar, pedir a Deus sempre, sabe? E o problema é que a gente clama só quando dói na gente. Mas Deus quer que você tenha temor a Ele, e não só clamor. Entenda isso. Experimente clamar por algo que você não está passando. Clame a Deus com temor pelos enfermos quando você não está doente. Clame a Deus pelos casais que estão passando por crise quando o seu casamento vai bem. Clame pela prosperidade alheia quando a sua conta estiver cheia. Experimente isso. Isso vai despertar em você um coração coletivo, um temor, um respeito a Deus de uma maneira totalmente diferente. E aí nós entramos na terceira chave para encerrarmos. Deus te chama para vencer. Os midianitas eram um povo que tinham como características ataques diretamente às colheitas dos israelitas. Os israelitas colhiam, guardavam, eles iam lá e saqueavam, roubavam as colheitas. Por isso Gideão estava escondido, malhando o trigo que havia colhido no lagar, que era o lugar de pisar uvas, para proteger a colheita. E o que Deus diz? Deus é contigo, homem valente. No verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Mas entenda, veja, como Deus pode chamar de valente alguém que estava se escondendo? Como? Deus não é incoerente, meu irmão. Deus não é incoerente, minha irmã. Deus, Ele te chama a partir daquilo que Ele vê e não a partir daquilo que você está passando, porque Ele vê muito mais além. Porque a sua realidade presente não define você. Até porque a sua realidade será mudada quando você entender quem de fato você é em Deus. A sua realidade vai mudar quando você entender quem de fato você é em Deus. Juízes 6, verso 13 diz: Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles nos disseram: o Senhor nos tirou da terra do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Gideão estava indignado com aquela situação e começa a falar com Deus sobre essa indignação. E o que Deus faz? Ele fala: vá nessa força que você tem e livre Israel. Eu estou contigo. Deus quer que você saia do campo da indignação e vá para o campo da ação, porque Ele está contigo. Então hoje, levante-se para vencer. E Deus o chama de valente não é à toa. Deus estava ativando algo dentro dele. Veja, ele se achava o menor da casa de seu pai. Ele via a sua família como a mais pobre das tribos, mas Deus viu nele uma mente coletiva. Deus falou: eu sou contigo. E ele fala: se o Senhor está conosco, como assim? Sabe, Deus viu algo nele. Talvez você olhe para você, talvez você esteja olhando para você hoje e não veja grandes possibilidades de realizar grandes feitos. Talvez você se ache pequeno, incapaz de ser alguém melhor. Talvez você se ache incapaz de ser um pai, um marido melhor. Talvez você se ache incapaz de ser uma mãe, uma esposa melhor, sabe?
Mas olhe para a sua história hoje. Veja o que você está passando. Talvez já não há mais esperança e fé dentro de você. Mas Deus olha para você e te chama de valente, de forte, de capaz, buscando ativar algo dentro de você para você se levantar e vencer. Então levante-se para vencer. Amém? Charles Spurgeon disse: Deus vê em nós aquilo que ainda não conseguimos ver. Deus vê em nós aquilo que ainda não conseguimos ver. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, por essa pessoa que me escuta, por essa revelação, pelo teu amor por nossas vidas, Pai. Eu oro intercedendo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor desperte e ative nela coisas que ainda ela não viu, mas que o Senhor já viu. Que o Senhor dê força, graça e sabedoria para ela levantar para vencer, Pai, porque o Senhor está com ela. Abençoa a vida financeira, o relacionamento com os filhos, a vida profissional, o casamento. Que hoje seja um dia de paz e de boas notícias na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você lembrou de alguém, compartilhe. Chame alguém para esse movimento chamado Despertos. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Glória a Deus pela sua vida. Eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.